Oi, gente, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o Boccaccio. Toda escola literária tem um poeta, um escritor que marca, né? No arcadismo português, nós temos o Boccaccio, Manuel Maria do Boccaccio. Então, o Boccaccio é um poeta que marcou Portugal nesse momento do arcadismo. Justamente porque, vindo daquele contexto do barroco, que é aquela escola literária carregada de excessos, e caminhando para um mundo com mais descobertas, um mundo caminhando para a ciência, né? Onde nós nos encontramos então no momento do arcadismo com o iluminismo, que é o momento das descobertas, da razão e de o homem perceber que ele pode ser o desbravador do mundo, por exemplo. O Boccaccio surge como um dos poetas que faz parte do que nós já conversamos antes, da Arcádia. A Arcádia é aquele grupo de poetas que, de certo modo, ditou, elencou os princípios ideais do arcadismo, como o equilíbrio, o carpe diem, o tempus fugit, e que isso seriam premissas para a escrita da poesia, para os poetas em suas produções de arte na literatura. Pois bem, ele fez parte desse grupo, né? Mas ele sempre teve uma vida muito agitada, muito conturbada, muito bagunçada. Morou em diversos lugares, conheceu inúmeras pessoas, né? E numa dessas indas e vindas, ele por exemplo, se apaixona pela mulher do irmão, então ele acaba se jogando para o mundo da boemia, né? Então, ele tem uma vida bastante desregrada. E isso contribui para que, de certo modo, ao longo da sua vida, da sua produção literária, tenham mudanças, tenham fases, né, na sua vida. Então, por exemplo, o Boccaccio inicia a sua produção literária dentro dessa estética arcade, que tem como valor os grandes temas do arcadismo, das expressões latinas que nós já estudamos, associado a uma linguagem simples, a uma vida tranquila, ao pastoralismo, ao mundo bucólico do campo. Né? Mas, num determinado momento da sua vida, ele muda a sua característica literária de modo muito drástico. Então, até o momento em que ele apresentava características na literatura, trazendo os ideais árcades, nós consideramos o Boccaccio como um poeta árcade. Quando ele passa a ter essa mudança drástica na literatura, por exemplo, caminhando para um pensamento pessimista, individualista, obscuro e também com muita presença da morte e de solidão. Então, eu tenho um Bocage que é pré-romântico. Historicamente, ele se encaixa dentro do arcadismo, mas especificamente nesse momento em que ele produz esses textos que não combinam com os ideais árcades, ele passa a ser considerado como pré-romântico, porque justamente são essas características que nós vamos encontrar na próxima escola literária que virá, que é o romantismo. Além disso, o Bocage tem, na literatura, tem uma produção voltada para o erótico, para o satírico. Então, ele tem diversos poemas satíricos, eróticos, e essas duas outras linhas do Bocage que eu acabei de falar, tanto do pré-romântico quanto do satírico erótico, não condizem com o ideal arcade. E muitas vezes ele é rechaçado por isso mesmo. Né? Então, o Bocage é um poeta muito importante porque ele traz essa mistura. Ao mesmo tempo, ele pertence ao arcadismo, mas ele também traz aí características, ele anuncia, por exemplo, que o romantismo está chegando, que o homem também possui esse lado, de certo modo, obscuro,
esse lado, de certo modo, tenebroso, que muitas vezes chama pela morte propriamente dita, né? Então, por conta dessa própria história dele, e também esse lado erótico e satírico dele, é um pouco da própria característica, uma vez que ele mesmo tem uma vida desregrada. Então, isso é parte dele. Ao mesmo tempo que ele faz parte do arcadismo e no primeiro momento ele acompanha todo esse ideal arcade, ele tem uma personalidade ímpar, né? Ele própria, que também não consegue fugir do próprio texto, porque o texto é o que o poeta é, né? Então, o Boccaccio é muito interessante de ser estudado nesse sentido. Eu aconselho vocês a conhecer um pouquinho mais sobre ele. Eu particularmente gosto muito dele, dou muita risada com esse lado dele satírico, e eu acho que vale a pena vocês conhecerem também, tá bom? Então, muito obrigada e até a aula, gente. Não falta.